Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos os ouvintes do Bendito Agro. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, seu podcast de tecnologias e inovações do agro do Brasil e do mundo. Esse episódio, acho que estava até conversando até agora com os nossos convidados, com o Luciano, acho que é um dos episódios mais, vamos dizer assim, que todos têm curiosidade. Então, desde da AgriShow, que todos comentam, né, que foi a grande aparição do que a gente vai falar nessa entrevista, e todos realmente vão parar para ouvir, para entender um pouco mais da história do trabalho, e depois aí, num próximo episódio, na segunda parte, a parte técnica. Esse episódio a gente vai falar com Pedro Desconce, 30 anos, engenheiro agrônomo pela Universidade José do Rosário Velano, em Minas Gerais. Essa é diferente, hein? Pós-graduado em Viçosa, fez Pompeia e hoje ele é coordenador comercial da Fendt, que é a empresa que a gente vai conversar, né? Que é sobre nessa marca que a gente vai entender um pouco mais nesse episódio. E quem não poderia faltar, nosso amigo, nosso co-host, Luciano Carvalho. Dá um oi aí para os nossos ouvintes, Luciano. Fala aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Bendito Agro. Hoje é um episódio aí que já foi até solicitado lá no Instagram. Alguns seguidores e ouvintes nossos pediram esse episódio aí. Então, o Périx aí foi atrás do Pedro aí para a gente conseguir gravar, trazer essa informação e conhecimento para vocês sobre mais uma gigante aí, mais uma potência de maquinária agrícola aí que está vindo para o Brasil. Então, acho que esse é o objetivo nosso, esse é o objetivo do canal. Fiquem com a gente. E não esqueça de dar o like aí, de seguir, favoritar e compartilhar esse episódio. Ainda bem, Luciano, você lembrou, hein? Eu esqueci. O Luciano lembrou, fez o dever de casa. Muito bem, Luciano. Agora vamos lá, Pedro. Pedro Desconce, se apresenta aí para os nossos ouvintes e já manda aí o que o Pedro faz dentro da Fendt hoje. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Valeu, Péricles, obrigado, Luciano, pelo convite. Hoje é um prazer enorme em estar representando a Fendt, né? Nesse bate-papo, nessa troca de experiência nossa. Hoje eu sou coordenador comercial da Fendt Brasil, então fico sediado aqui na região de Sorriso. Então hoje fui uma das primeiras pessoas aí que entrou na Fendt lá em 2019, né? Aceitou o desafio de vir para o negócio, de implementar todo o negócio no Brasil. Começou numa ideia de startup aí, mas sempre com um suporte muito grande do time da ACO, né? E hoje a gente, depois de 2 anos aí, a gente já vem para um outro patamar de negócio, indo para novas regiões. E hoje eu vim aqui para dividir com vocês, trocar um pouco dessa experiência, contar um pouco do histórico da Fendt, não só aqui no Brasil, né? Mas trazer um pouco dessa tradição alemã que a gente está trazendo e implementando no Cerrado e no futuro breve em demais regiões, né? Exatamente, show de bola. E assim, já vamos primeiro para a primeira pergunta. O que significa Fendt? É o nome, são vários nomes que colocou FE. Explica assim, que eu tinha essa dúvida, eu não tinha para quem perguntar, estou perguntando para você, Pedro. Boa pergunta, Péricles. Essa é uma das dúvidas de várias pessoas, né? E o nome Fendt, né? O FENDDT, ele é o nome dos irmãos Fendt, que são originários lá do sul da Alemanha, da região da Bavária, uma região de tecnologia. Então, eles começaram aí uma história de mais de 200, 300 anos, onde os primeiros irmãos Fendt lá, eles trabalhavam com tecnologia de relógios, enfim, então a região da Bavária ali, ela é muito conhecida pela tecnologia, né? Então a gente tem algumas empresas como Mercedes, BMW, que são situadas ali no sul da Alemanha.
Então, a Fendt foi criada, né, em 1930, na cidade de Machtoberdorf, onde a gente ainda mantém a nossa fábrica de tratores. E o primeiro trator que foi criado, né, muito pensando lá na necessidade que os produtores tinham na região. Então, os irmãos Fendt, eles eram agricultores, e esse é um pouco do conceito que a Fendt traz, né, escutar as necessidades dos produtores rurais para trazer algumas soluções. Então, lá em 1930, os irmãos Fendt criaram o primeiro trator aí de 6 cavalos de potência, né, para substituir justamente o cavalo de tração. Então, se vocês olharem no detalhe na frente do capô do nosso trator, vai ter um cavalo puxando um arado, que é o nosso símbolo Diesel Ross, e isso significa o cavalo a diesel, né, que é um pouco da história que a gente traz e mantém até hoje, né. Então, é uma tradição grande aí que a gente está trazendo e depois aí de mais de 90 anos isso ainda se mantém, né? Eu pensei que era para copiar a Ferrari. Pô, não sei. O Pedro, puxando um gancho aí, você deu uma palhinha aí do nome Fendt, irmãos e tudo mais. Conta aí, pessoal, igual o Pedro já mencionou aí, 16 aí chegando na AgriShow. Como que foi? Foi estratégico? Por que 2016? Por que agora? Como que vocês estão vindo para o Brasil? Como é que está sendo essa transformação aí de estar trazendo a Fendt para o Brasil? Então, Luciano, trazendo um pouco do que foi a Fendt, né? Então, a Fendt ela ficou reconhecida mundialmente em 1995, quando ela criou a primeira transmissão CVT para tratores agrícolas, né? Então, ela ganhou um prêmio na Agritécnica, que acontece a cada 2 anos na Alemanha, e a partir dali ela começou a ser reconhecida a nível global como uma empresa de tratores e de muita tecnologia embarcada em cima desses tratores, né? E aí, em 1997, o Grupo ACO adquiriu a Fendt, e aí que ela começou a se tornar uma empresa global, né? Então, começou a ir para outros países dentro da Europa, né? E depois também já veio 2013, 2014, salvo engano, já veio para os Estados Unidos também. E o Brasil, como sempre, né, sendo muito bem visto por todo mundo, né? A gente sabe o potencial agrícola que a gente tem aqui dentro, né? E então, em 2016, 2017, a gente já começou a fazer um estudo de mercado para entender um pouco mais do que os clientes do Brasil precisavam, né? E, em paralelo a isso, os 2 primeiros tratores já começaram a rodar em algumas regiões, né? Então, a gente fez mais de 3.000 horas aí de validação antes de lançar o trator nível Brasil, né? Justamente olhando essa parte de adaptação do lastro, como o trator ia se comportar nas diferentes regiões, né? Então, passou pelo Mato Grosso, passou pelo Piauí, passou pelo Maranhão, Tocantins. Então, foi colocado em várias regiões com diferentes realidades, né? Justamente para a gente ter, e quando viesse realmente lançar a marca, a gente já ter os equipamentos todos preparados, né? Em paralelo a isso, né, muitas conversas foram feitas com vários clientes dessas regiões, e uma das principais atribuições que os clientes pediam era: a Fendt é uma marca conhecida, né? A gente visita nas feiras e tudo mais, só que o que a gente precisa? A gente precisa de disponibilidade de peça, serviço e proximidade da fábrica. Então, foram esses os 3 primeiros pontos aí que os clientes nos trouxeram como necessidade e o que eles esperavam se a Fendt viesse para o Brasil. Então, durante esses 2, 3 anos, né, foi trabalhado em cima disso, né, foi desenhado um plano muito, muito robusto, né, dentro da ACO, para começar da maneira certa o negócio ali em 2019. Fantástico. Deixa eu ver se eu entendi. Um trator só, vocês saíam com esse trator e rodavam com ele o Brasil todo? Sim, Pérez. Na verdade, a gente trouxe 2 tratores, né? 2 tratores da série 1000, que são os nossos tratores de 500 cavalos, né? 517 cavalos. E a gente saiu rodando por várias realidades aí. Preparo de solo, plantio, todas as operações que tinham nas épocas que a gente fez essa validação do equipamento, né? O trator entrou nas operações ali.
E por ser, né, depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aí de como funciona o trator e tudo mais, mas por ser a Fendt não trabalha o conceito de tratores articulados, né, a gente só trabalha com tratores monobloco, né, então você pega um trator aí de 500 cavalos, com uma alta versatilidade que se adapta em todas as operações da fazenda, né, então você faz um preparo de solo, você faz um plantio, preciso talvez puxar uma bazuca uma hora do dia aí, pode também, né, porque ele é multifunção e justamente por causa dessa versatilidade que ele tem embarcada, né, e por esse sistema de monobloco, enfim, a gente vai falar um pouco mais aí no detalhe. No Brasil hoje, Pedro, vocês têm de 385 a 517 CV, é isso? Isso, hoje são as 4 faixas de potência que a gente trabalha, né, Luciano? A gente tem 385 e 415, que daí estão dentro da série 900. E dentro da série 1000, a gente tem o 476 e o 517. São as 4 faixas de potência aí que a gente tem trabalhado aqui no Brasil nos últimos 2 anos, né? Nesse giro aí, Pedro, que você fez pelo Brasil, acompanhando o preparo e outras operações, qual foi a maior dificuldade que você sentiu em adaptar? O que foi mais pesado para vocês, para ajustar, para fazer? Ou não teve tanta dificuldade, não teve tanta diferença assim? Luciano, como é uma plataforma de trator nível global, a gente não precisou ter tanta adaptabilidade do equipamento, né? Uma grande diferença que teve, se a gente compara, por exemplo, com a Alemanha, na Alemanha o pessoal trabalha muito o trator de forma simples, né? Eles não trabalham duplagem lá, né? Então fazem todas as operações com o trator simples, né? Sem o rodado duplo, porque eles utilizam muito rodovia para transporte de grãos, enfim, então eles trabalham um pouco diferente do que a gente trabalha aqui. Então, o que a gente precisou mais adaptar aqui foi justamente essa questão de trabalhar duplado, traseira e dianteira, e a questão do lastreamento dele, né? Então, o pessoal tinha muita preocupação em relação o trator europeu vai esquentar, né? Mas depois eu vou comentar um pouco mais. Se a gente pega o sistema de refrigeração do Série 1000, ele não é tocado por um cardan ligado no motor, né? Ele é tocado ele tem um motor hidráulico específico para tocar o sistema de arrefecimento dele, porque como é um trator que trabalha em baixas rotações, de 1.100 a 1.600 RPM, então você tem um sistema exclusivo de ventilação, que ele chega até 5.000 RPM ali, sem variar a rotação do motor, né? Porque você tem um sistema específico para poder fazer esse arrefecimento conforme o trator precisa. Então, foi um dos... A gente gosta de falar da parte de paradigmas, né? Então, acho que a Fendt vem trazendo muito quebra de paradigmas nas soluções que a gente está implementando aqui no Brasil. Aí, Péricles, não esquenta, hein? Não esquenta. Eu preciso de uma dessa para minha noiva. Brincadeiras à parte, por que tratores grandes, tá? Eu não vou começar com as perguntas técnicas agora, mas eu queria entender, a Fendt começou com tratores grandes, então assim, a gente está falando de 385 cavalos a 517, né? Depois vieram as colheitadeiras de plataformas grandes também, e as plantadeiras também. Por que a Fendt, né, diferente do que ela trabalha na Europa, na Alemanha, ela escolheu vir para o Brasil apenas com os modelos grandes? Assim, Pérez, se a gente olha a nível cerrado, né, onde a gente está tendo as maiores expansões, talvez, de área, e não só expansão de área, mas aumento de tecnologia em cima das mesmas áreas, né? Então, tem sido demandado tratores de mais alta potência, porque às vezes tem a parte de plantadeiras maiores para se ganhar no rendimento operacional. Eu preciso, talvez, fazer um preparo de solo ali, porque comecei meu plantio direto há 15, 20 anos atrás, depois nunca mais mexi na terra, enfim, às vezes tem uma parte de compactação. Então, a gente vê que essa parte de preparo ela tem aumentado muito, né? E tem trazido alguns benefícios. Claro, tem toda a parte agronômica por trás, tem que ser bem, vamos dizer, pensado, escalonado ali, mas o principal ponto é vir para o mercado do cerrado, né? E muito um posicionamento de marca, né? Se a gente pega dentro do grupo ACO, né? Então a gente tem Massey e tem Valtra também, né? Então
vamos dizer, a gente trabalha de potências acima de 300 e 380 cavalos, justamente para trabalhar nesse outro nicho de mercado que a gente tem um potencial de crescimento muito grande, e a gente tem visto que máquinas de maior potência, né, plantadeiras maiores, colheitadeiras maiores, pensando muito em questão de rendimento operacional, eficiência operacional, tem demandado, né? Então, foi um mercado onde a gente viu uma oportunidade, se colocou e tem dado muito certo, né? Tem sido mais uma boa opção aí para os produtores, né? E pegando na linha aí, até complementando ali, a Fendt Internacional ali, vocês têm trator ali desde 79, você vê até esses que estão vindo para o Brasil, né? Então, essa estratégia de vir para o Cerrado, vocês querem entrar na grande massa, nos grandes grupos? Qual que é o cenário atual da Fendt? O que vocês estão pensando agora? E quais são os próximos passos aí nesse desenho? Luciano, o mercado que a gente trabalha, a gente nem fala de grandes grupos, etc. A gente tem todos os clientes, vamos dizer assim, né? Mas principalmente os clientes profissionais. Então, a gente vê o quanto o agronegócio se profissionalizou, né? E a nossa marca ela tem se posicionado principalmente nesse mercado, do mercado profissional, que é o que tem crescido muito, né? E onde a gente tem implementado a nossa marca e o que tem sido buscado, onde o produtor busca tecnologia embarcada, né? Facilidade ali nas operações, e acho que o principal ponto, né, conta muito a parte de pós-venda, assistência. Então, a Fendt ela já é reconhecida mundialmente pelo pós-venda dela, e aqui no Brasil a gente está trazendo no mesmo nível que a gente está tendo lá na Europa, né? Então, além da qualidade e tecnologia embarcada, a Fendt ela já é reconhecida em relação ao pós-venda, e é esse nível que a gente quer trazer de excelência para os produtores profissionais do Brasil. Perfeito. Eu ouço muito, Pedro, né? Eu fiquei deslumbrado quando eu vi a história da Fendt, conheci um pouco mais, mas eu ouço muito o produtor meio reticente. Não sei se eu compro, eles não têm concessionário aqui, vamos dizer assim, porque no site de vocês só tem uma concessionária em Sorriso, tá? E só tá lá. Mas eles ficam meio reticentes. Será que eu compro um trator Fendt aqui no Vale do Araguaia, aqui em Primavera do Leste, ou lá em Nova Mutum? E além disso, né, já puxando essa parte, como que faz para dar assistência com só uma concessionária em Sorriso? Eu sei que a Vamos se tornou uma concessionária Fendt, que hoje eu acho que é a maior empresa de tratores do setor agrícola do Brasil. E como que é o planejamento? Qual que é a ideia? Vocês querem fazer igual a John Deere, igual a Case, ter uma loja em cada grande cidade, ou vocês vão usar o sistema de concessionárias da água? Isso é um bom ponto, Pérez. Me deu uma deixa muito grande, né? Então, para contar um pouco mais a história, 2019, então a gente lançou a Fendt na AgriShow, e a gente abriu a primeira loja concessionária da fábrica. Então, essa loja aqui de Sorriso, ela era nossa, né? Da Fendt Fábrica, e durante 2 anos a gente ficou à frente do negócio. E o porquê disso, né? Muito para entender o dia a dia da concessionária, o que a gente precisava ter ali de peça de serviço, de preparação de time, né? E mostrar para o mercado que a gente está trazendo um nível de atendimento, de assistência que a gente tem lá fora, né? Passado isso, né? Esse modelo de negócio e o como a gente aprendeu ali nesses 2 anos, né? A gente começou a abrir as concessões nas demais regiões. Então, os nossos concessionários, eles já começaram a trabalhar de uma forma com que a gente trouxe para eles de realidade. A gente já sabia os pontos fortes, os pontos fracos, e isso a gente trouxe para dentro do negócio deles, né? Falou, a gente precisa que vocês tenham minimamente 90% de disponibilidade de peça na tua loja, né? E que você possa atender o cliente de forma rápida e ágil. Então, uma das estratégias, né, era implementar a Fendt via fábrica, muito para mostrar para o mercado os porquês que a gente estava vindo, como a gente estava vindo, e também para a gente ter esse know-how
e começar com os nossos funcionários da forma correta. Tá? Hoje, Pérez, então, a gente tem essa loja aqui de Sorriso, né? A gente acabou, no mês de abril, a gente acabou passando a concessão da 163 para o Grupo Vamos, que você comentou agora, né? Então, hoje o Grupo Vamos está responsável pelo eixo da 163, sul do Mato Grosso, Vale Araguaia, né? Goiás. Então, essa é a região de atuação da Vamos, né? Então, a Vamos hoje está com essa loja aqui de Sorriso e, no começo do ano, a Vamos inaugurou Rio Verde, Goiás. Então, a Vamos já está com 2 lojas, tá? E já começaram a construção em Primavera do Leste e também já vão começar em Querência. Então, isso um pouco aí do que o Grupo Vamos está fazendo. Em paralelo a isso, a gente tem no MS, hoje em Sidrolândia, foi a nossa primeira concessionária, né? Concessão, vamos dizer assim, com a Impact. Então, a Impact já está atuando lá na região de Sidrolândia, no MS. Então, já vai abrir também Maracaju e, posteriormente, Dourados, né? Então, mais essas 2 cidades aí para final do ano, começo do ano que vem. A gente já tem estrutura no Maranhão, né? Então, nós estamos com uma estrutura lá em Balsas, atendendo Balsas e o Piauí. Essa semana a gente começou no Parecis também, com a nomeação da Sotrec Agro, né? Então eles vão ser responsáveis lá pela região do Campo Novo do Parecis, Sapezal, então toda a região oeste e Rondônia. Então hoje o Mato Grosso está 100% atendido, tá? E a gente não para por aí, né? Esse ano o nosso plano aí é da gente ter mais umas 9 a 10 lojas até final do ano em operação, né? Então a gente está num plano de expansão. Então, depois desses 2 anos aí de implementação do negócio, vamos dizer assim, né, mostrar a cara e começar a fazer os trabalhos, a partir de 2021, 2022, a gente começa realmente a nossa expansão e indo para vários lugares, né? Então, a gente já está também olhando para o mercado de Bahia, enfim, então a gente vai estar até final de 2022 sediado em todo o Cerrado, né, com várias lojas e vários pontos de atendimento. Na Bahia, então, ainda não tem, Pedro? Na Bahia ainda não, Luciano. Na Bahia ainda não. Tá. Deixa eu te perguntar, da parte, como é que vocês estão pensando, definindo aí a estratégia do Fendt Smart Farm? Vocês têm todo bem parecido ali até com outra grande do agro aí, das concessionárias, parecido com o Operation Center, com o JD-Link. Vocês têm toda a parte de telemetria, toda a parte de conectividade com a máquina, toda a parte de dados, máquina em tempo real. Como é que vai ser feito essa estratégia da Smart Farming vindo para o Brasil? Então, Luciano, a gente está com várias frentes trabalhando, né? O principal ponto são os módulos que a gente tem trabalhado, principalmente em homologações, né? Então, a gente já tem uma base muito bem montada na Europa, e agora a gente está em fase de homologação de várias dessas tecnologias aqui para o Brasil também, para a gente ter tudo isso conectado, né? Então, a gente está trabalhando muito forte em cima disso, tem várias iniciativas, desde o trator, conectividade com a colheitadeira também, né? Mas, assim, a gente está trabalhando forte para, num médio prazo, aí, a gente ter tudo conectado, né? E a gente também é um apoiador aí do Conectar Agro, né? Que a gente vê que vai ser vai nos ajudar bastante, não só nós, né? Todas as empresas e todos os produtores, em colocar aí seu 4G, 5G nas regiões para a gente justamente ter tudo isso aí na palma da mão, né? Legal, cara. O projeto Conectar Agro, para quem não sabe, aí é um projeto aí da TIM, expansão 4G aí para o agro muito forte, ela tem vários parceiros, a Fendt e outros muitos lá. Acho que vale a pena quem está sofrendo aí, igual eu sofri, a gente tentou rodar um projeto aí com o pessoal da TIM, foi bacana, ia para frente. Eu acho que é o que falta aí para conectar de fato aí a gente que está aí na frente do agro mesmo e está nas regiões remotas do Brasil, né, não, Pérez? Exatamente. A conectividade hoje é o que vai mudar o agro. Bom, Pedro, queria fazer uma pergunta, né? A gente falou muito dos tratores, mas queria que você desse uma palhinha da Fendt Ideal. Qual que é as principais diferenças, né? Para quem não sabe, Ideal são as colheitadeiras da Fendt. E eu queria já, Pedro, que você passasse aí quais são as principais diferenças dessa colheitadeira
com as outras colheitadeiras que a gente tem aí mais comum, né? Mais, vamos dizer assim, citar aí a CNH e a própria John Deere, não? Quais são as principais diferenças? Então, Pérez, bacana a tua pergunta, e eu trazendo um pouco de história, né? Acho que é legal contar um pouco da Fendt, porque para algumas pessoas ainda é novidade, mas o projeto da Fendt Ideal, ela começou em 2011, então nós já temos mais de 10 anos em cima dessa colhedora, né? E foi uma máquina que começou da prancheta, né? Então, o primeiro ponto, né, acho que é escutar as necessidades do cliente, né? O que o cliente precisa? Preciso de rendimento operacional, preciso de uma fácil operação, preciso de que a máquina esteja disponível, preciso de qualidade de grão, preciso de menos perdas, né? Então, esses são os principais pontos aí que, quando a gente conversa com os produtores, eles nos trazem do que ele espera de uma máquina no período de colheita dele. Então, essa máquina, ela começou do zero, começou de uma prancheta. E o que a gente traz dentro dela, né? Depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe ali, mas primeiro ponto, a questão de qualidade de grão. Quando a gente vem para o duplo rotor, são 2 rotores aí de 600 milímetros de diâmetro por 4,80 metros, né? Então a gente tem uma área de separação muito grande. E o que isso nos traz, né? Como você tem essa área de separação grande, né? E na forma de rotores ali, a gente tem o Helix Rotor, que é o formato que esse rotor tem, né? A gente consegue ficar com a massa dentro da máquina mais tempo, né? Então, você consegue rodar esses rotores em menores rotações. O que isso nos traz de benefício, principalmente? É menos quebra, menos dano mecânico e maior separação. Depois, quando a gente vai para a área de peneiras, de bandejão, a gente tem o Ideal Balance, que já faz a distribuição em cima das peneiras, então você consegue ter uma distribuição muito uniforme em cima dessas peneiras, né? E é uma área de peneira muito grande, né? Então, o que faz a máquina não jogar fora é o quanto tempo que esse grão fica dentro dela. Então, a gente, pelo tamanho da máquina, a gente consegue entregar principalmente a questão de qualidade de grão, baixas perdas e rendimento operacional, né? Quando a gente olha para uma classe 9, a gente está falando de uma máquina aí de 50 pés de corte, né? Então, um rendimento operacional muito, muito grande, né? Então, esses são os principais pontos. E a gente vê também a parte de uso eficiente da energia, né? Quando a gente tem o sistema de duplo rotor e é uma máquina que ela é planejada, você trabalha com o seu motor com menos carga, né? Então, isso implica menor consumo de combustível no final do dia também, que é um dos pontos que os produtores nos pedem bastante. Fantástico. Ô Pedro, dando sequência aí, já que o Pérez perguntou da Ideal ali, estava dando uma olhada nesse tempo agora, vocês têm algumas configurações pré-automáticas ali, tanto na questão do rotor, quanto na questão de limpeza, de independência, do espalhador, né? Pelo que eu entendi, o serviço do operador está ficando cada vez melhor e mais confortável, né? Eu faço essa configuração pré-ajustável ali, conforme eu aceito a minha perca, vamos dizer assim, e carga de motor, e a partir daí todos os outros ajustes, tanto do picador, do espalhador, da forma que eu deixei configurado, ela vai trabalhar independente da variação de massa e da variação de mato que eu tenho ali na lavoura, ela vai trabalhando de acordo com essas configurações iniciais, é isso? Ô, Luciano, a gente tem 2 formas de trabalho, né? A gente tem trabalhado muito em cima dessa parte de automação dela por fluxo de massa, né? A gente está cada vez se aprimorando mais em relação a isso, mas hoje a gente tem a questão do Ideal Harvest. O que é o Ideal Harvest? Ele é um triângulo ali, quando você tem essa tecnologia embarcada dentro dela, que você consegue ver essa máquina a 200, 300 metros conectada num iPad ali e ver como que ela está performando. E dentro desse triângulo, você tem 3 principais funções lá, né? Você pode escolher rendimento operacional, que aí ela vai, vamos dizer, aumentar a velocidade e tudo mais, só que você, considerando que você pode ter uma perda X lá, né? Você tem uma outra parte do triângulo lá, que é a qualidade de grão, e aí quando a gente vai pensar talvez em uma área que é semente, enfim, né? E você consegue ter um mix de tudo isso, né? Então, você escolhe o que a máquina precisa fazer, e quando você muda esses ajustes, né, ela já vai fazendo todo o ajuste de peneira, o ajuste de velocidade de rotor,
em cima do setup que você quer para aquele determinado talhão, para aquela determinada variedade que você quer colher, né? Enquanto você estava falando, eu estava vendo aqui como que funciona, foi muito interessante. Isso já vem de fábrica, Pedro? Sim, isso é um opcional que a gente tem, né, Pericles? Então, a gente pode escolher, a gente tem o Ideal Harvest e o Harvest Plus, né? Então, são os dois sistemas. E nas colheitadeiras você pode escolher esse opcional, né? Só que você falou, né, Luciano, em relação a... Hoje o operador fica mais tranquilo, né? E se for pensar isso, né, cara, se a gente olhar hoje para a operação, a gente vê que as pessoas que estão envolvidas, elas precisam mais gerenciar o que elas estão fazendo ali naquele momento do que operar, né? Então, ele tem que perceber ali como que a máquina tá se desenvolvendo, como que está a questão de perdas, como que está a questão do consumo, onde que eu posso melhorar, talvez numa configuração de corte da máquina, né? Que isso, se eu melhorar um ajuste na barra de corte lá, por exemplo, eu consigo alimentar essa plataforma melhor, a massa entra mais bem distribuída dentro da máquina, então eu tenho menos dano mecânico ali, porque não está entrando aqueles bolos de soja para dentro da máquina, né? Então, assim, a gente vê muito isso, né? Que a tecnologia, ela vem para nos trazer para um patamar de gestão do que a gente está fazendo ali naquele momento, seja na colheita, seja no trator, no preparo de solo, seja no plantio lá, onde você tem todas as especificações no monitor ali da plantadeira, né? Então, você acaba vindo para um nível de gestão daquela operação, né? Acho que esse é o principal ganho aí que a gente vai ter, que a gente busca trazer como solução, como empresa, como tecnologia embarcada. Todas as Ideal, todas as séries de 7, 8, 9, né? Eles vêm com um sistema de arrefecimento do AirSense também? Ele tem a reversível, né? Ele reverte as pás, ele tem uma programação de fazer a cada 10, 15 minutos, mas você pode reverter manual também, né? Para expelir aquela poeira, né? E limpar ali o sistema de arrefecimento. Isso diminui a quantidade de paradas durante o dia, né? E isso traz um ganho operacional muito grande, né? Porque toda vez que você tiver que parar para soprar para lá o radiador ou a sujeira que está acumulada lá em cima, você acaba perdendo tempo, né? E o tempo, ele é muito precioso, principalmente na colheita, onde a gente tem situações aí de chuva, de sol, né? Tem a safrinha para ser plantada, né? Então, assim, quanto mais tempo a gente puder estar operando a máquina, é importante, né? Então, a gente tem esse sistema aí de reversor na parte do arrefecimento. Isso a gente trouxe para os tratores também agora em 2021. Então, os tratores 2021 a gente está trazendo com essa tecnologia de reversão na ventoinha, né? No Série 1000 ele reverte o sentido e no Série 900 ele reverte as pás, né? Então a gente consegue soprar aquela poeira da grade ali sem que o operador precise parar lá para fazer essa limpeza, né? Então esse é mais um ganho operacional aí que a gente está trazendo embarcado nas nossas soluções. Em outras palavras, você não vai ver colheitadeira Fendt te queimando por causa de milho. Não na colheita do milho mais. Mas, Pedro, a gente está encerrando essa primeira parte, né? Para todos os nossos ouvintes, vai ter uma segunda parte onde o foco será técnico. Peraí, só mais uma aí, só para... Não, já fica para a próxima parte, Luciano. Não, porque eu vou perguntar do Ideal Balance. Então, fala. Porque falou de limpeza, eu ia puxar o gancho. Mas fica para outra, que a gente vai entrar mais técnico na outra, então. Perfeito, mas já a minha última pergunta antes de encerrar, né, puxar o encerramento. Quanto tempo está de fila de espera hoje para uma colheitadeira, para plantadeira e para séries, né, série 1000 ou série 900? E qual que é o tempo de garantia, né? Se puder falar um pouco das garantias que já vem da fábrica e o tempo de hoje, né? Por exemplo, alguém lá de Nova Mutum, de Lucas, Sorriso ou Sinop quiser pedir uma máquina, quanto tempo normalmente a fila de espera? O Pericles, em relação à disponibilidade, a gente tem trabalhado muito forte com a questão de preparação, né? Então, todos os pedidos aí, toda a parte comercial que a gente se preparou para fazer no ano de 2021, a gente está fazendo todo o esforço aí para poder entregar no tempo certo, né? Então, a gente não está medindo esforço, está todo o nosso time empenhado, né? E hoje a gente tem conseguido um fornecimento, porque os nossos funcionários, eles também se prepararam dessa maneira,
né? Então, assim, hoje a gente tem, não vou saber especificar em tempo, quanto tempo demoraria, né? Porque aí vai depender muito de cada região, de disponibilidade do concessionário. Então, tem muitas variáveis em cima dessa questão de tempo, né? Mas, assim, a gente está preparado para que os compromissos que a gente fez, a gente cumpra, né? Então, todo o time está muito bem empenhado, trabalhando forte em cima disso aí para conseguir fazer. Em relação, você perguntou em relação à garantia, né? Então, hoje, o que a gente busca, né, Péricles, é muito a qualidade dos componentes que a gente coloca nas nossas máquinas, né? Então, a gente busca fornecedores que nos tragam peças, enfim, todo o conjunto ali, seja de durabilidade, de confiança, para que a gente consiga realmente entregar uma máquina diferente para o produtor, né? Então, a gente trabalha muito em cima disso, né? Na confiabilidade dos produtos que a gente coloca no campo, né? Bom, você falou e não me respondeu, mas tudo bem, vou deixar passar. Eu vou ficar quieto. Faz a famosa política de empresa, né? Mas vamos lá. Vai lá, Luciano. Pérez sempre jogando os convidados na sinuca de bico aí. Bom, pessoal, vamos puxar um encerramento. A gente já está aí, encerrando essa primeira parte, que a gente já falou um pouquinho mais comercial, um pouco mais da história. Quero agradecer o Pedro por ter disponibilizado esse tempo. São 8 horas da noite aqui no Mato Grosso, 9 horas da noite na Bahia. E agradecer também todos os nossos ouvintes. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de jogar no grupo da família, dos amigos, dos produtores. Acho que muita gente tem interesse de conhecer como funciona, qual é a história da FEI. E vamos lá, Luciano, faz aí seus agradecimentos finais. Agradecer a todos os nossos ouvintes aí, todo mundo que curte, que compartilha, que manda para os amigos aí. A gente tem, eu estava olhando alguns dados ali no Spotify, engraçado, a gente tem quase 3 vezes mais ouvintes do que seguidores, né? Então, se você escuta a gente lá no Spotify, clica lá no botão seguir lá, é fácil também, isso ajuda no engajamento aí, no alcance que a gente vai ter aí com as pessoas. E agradecer aos nossos parceiros de sempre, o Prosa de Galpão, o Yuri lá do Bahia Agrícola, a Silviane Rocha do Dicionário.agro e ao Michael do Agricultura de Alta Precisão, sempre um baita de um parceiro aí. Isso aí, pessoal, obrigado, um abraço e as perguntas técnicas na próxima parte, correto, Pérez? Eu estou com um monte aqui. Correto. Um abraço, Pedro. Dá um tchau aí e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo aí, pelo convite. Para mim é um prazer imenso poder representar a Fendt aqui, né? Então, agradeço a atenção de todos e fiquem ligados aí pro próximo episódio, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí na parte técnica e o que a Fendt tem diferente e o que a gente está trazendo de solução para o mercado brasileiro. Abraço. É isso aí. Abraço. Tchau. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.